Sejam então muito bem-vindos ao nosso Market Research semanal. A apresentação de hoje que nós vos trazemos é então sobre aqui o novo confinamento, ou o novo possível confinamento na Europa. E vamos ver eh, se esta medida acaba por trazer aqui novas oportunidades aos investidores. Não devemos também esquecermos que estamos a menos de um dia das eleições eleitorais nos Estados Unidos e que será um tema que nós então vamos acompanhar nesta apresentação. Portanto, esta semana e a semana passada também fica então marcada pelos novos medos na economia referentes a novos bloqueios, principalmente nas grandes economias aqui da zona euro, e o mercado então a reagir em baixa. Trazemos aqui, portanto, aqui a comparação dos gráficos de alguns índices de referência, não apenas europeus, mas mundiais, eh, da sua performance ao longo deste ano. Reparem que começa em janeiro e estende-se até quase ao final deste ano. E nós vemos aqui o forte sell-off no mercado que é então referente ao pico da pandemia. Desde então também reparamos que este forte sell-off foi facilmente, e se considerarmos este um período de crise, registramos então a recuperação mais rápida de uma crise que é registada até o momento. Portanto, reparem que em todos os índices que está aqui representado, nós tivemos aqui uma uma recuperação muito forte aqui dos índices, onde, inclusive, como certamente que devem saber, que os principais índices norte-americanos acabaram até por registrar novos máximos históricos e batendo assim os anteriores. Portanto, não só recuperaram, como também conseguiram então criar novos máximos históricos e com o setor da tecnologia a ser grande destaque. Contudo, nós agora, mais recentemente, referente à última semana, assistimos foi a um retomar aqui do mercado mais baixista, referente também à possível segunda vaga de novos infectados devido ao Covid-19. Também de notar que este sell-off intensificou-se mais depois de grandes economias como Alemanha, França e Reino Unido terem então optado por novas medidas mais restritivas e também colocando outras medidas igualmente restritivas em cima da mesa. Isso fez logo com que o mercado reagisse em baixa, e reparem que ao longo destes últimos 2 meses nós temos assistido a um aumento ligeiro de novos casos, mas o mercado até lá nunca tinha reagido de forma tão acentuada como reagiu agora. Contudo, neste momento, reparem que nós, independentemente do sell-off que registramos, continuamos a estar em níveis muito mais altos do que estávamos há uns tempos atrás. Portanto, o que nós vimos foi, efetivamente, aqui correções na ordem de quase dos 10%, mas que não se compara em nada com o pico da pandemia que nós assistimos em março, abril. Também um dos grandes fatores influenciadores aqui nesta tendência de alta no mercado é referente aqui à ilusão do dinheiro, aos programas, às políticas monetárias que as várias economias têm optado, nomeadamente o quantitative easing, uh, também o facto de terem baixado os níveis de taxas de juros para valores muito baixos, tornando então o dinheiro mais fácil e mais, bom, em linguagem corrente, mais barato de se usar em crédito. Isto também acaba por influenciar mais os fluxos e as transações de dinheiro. Também de notar que os apoios no nível dos Estados e das economias às famílias também têm tido um papel bastante importante. E, portanto, nós vemos aqui que, de facto, depois aqui de todo o sell-off, portanto, aqui março, abril, nós assistimos aqui a uma recuperação muito forte, mas também, em grande parte, devido aqui ao impacto das medidas da política monetária que os governos, em todo o mundo, acabaram por adotar de forma bastante agressiva, mas para que se pudesse então continuar a estimular aqui a economia. Portanto, nós temos aqui o gráfico referente aos Estados Unidos, Alemanha, Itália, Reino Unido, e depois pegamos também aqui a Polónia também, e pegamos também aqui em alguns
países da Ásia para termos aqui como referência. Temos aqui o Japão e a Coreia do Sul. Contudo, nós temos aqui uma questão que acaba por causar um pouco mais de preocupação aos investidores. Isto mais referente aqui na zona euro, que é referente aos níveis de produção, aos níveis industriais que continuam a não representar a recuperação que todos os outros setores têm representado. Também o facto de um novo lockdown ou um novo confinamento faz com que não, ora bem, não é pouco provável que vamos assistir a um novo comportamento do que aquele que foi registado em março e abril, mas é possível sim que a recuperação que já tem estado a ser lenta poderá então ficar ainda um pouco mais prejudicada nesse sentido e poderá levar a que a recuperação de facto acabe por a recuperação industrial acaba por abrandar ainda um pouco mais, sendo que impactos tão negativos como assistimos a de março e abril, em princípio não será algo que os analistas e investidores também estejam à espera. Reparem também que na semana passada, eh, aliás, peço desculpa, reparem que também no pico da pandemia, quando as principais economias, Itália, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, se referiram ou divulgaram a intenção de entrar então em confinamento total, foi referente então, a nível de mercado, foi referente aos mínimos. Portanto, é o que nós estamos a assistir neste momento. O gráfico não está aqui todo visível, mas reparem que quando foi reportado aqui o confinamento total, é referente então aqui também aos mínimos. Portanto, reparem isto aqui, utilizando o DAX como referência, foi à medida que os países foram declarando o estado de emergência, o estado também de confinamento, o preço aqui no DAX acabou por não ir muito mais abaixo depois desses anúncios. E, efetivamente é o que nós estamos a assistir neste momento, inclusive no DAX, e foi possível ver na semana passada, onde depois de a Alemanha ter reportado que a partir de sexta-feira iriam entrar em confinamento parcial, nós não assistimos a nenhuma reação negativa por parte do DAX. Aliás, o que nós temos estado a assistir recentemente é uma recuperação ligeira, mas do índice alemão. Portanto, realmente, no índice alemão acaba por ser um bom reflexo daquilo que podemos esperar agora para os próximos tempos, uma vez que os sell-offs já se intensificaram, nós assistimos a grandes quedas na semana passada, na ordem de quase 10%, mas que referente também no pico da pandemia nós já tínhamos assistido a grandes quedas e depois ou depois das economias terem então anunciado o fecho, é que o mercado começou a abrandar um pouco e começou então a inverter. Reparem também que a situação atual é muito diferente da situação que nós vivíamos no início do ano, pois aquilo que nós estamos a assistir neste momento é todos os índices, independentemente das últimas correções, têm estado muito acima, muito mais acima do que estavam na altura. Portanto, estas correções, de certa forma, até acabam por serem, de certa forma, ou certa medida, naturais no mercado, uma vez que há sempre a necessidade de, quando o mercado tem uma tendência de alta bastante forte, há sempre aquela necessidade de haver uma correção para também que os compradores consigam aliviar um pouco da sua pressão no mercado. Neste momento também o risco de colapso económico não está aos níveis de março e também não nos devemos esquecer que na altura, em março, nós não sabíamos bem a dimensão da pandemia e fez com que, estando a negociar e a tomar medidas num meio um pouco que nunca se tinha encarado antes, acabou também por ser um fator que levou e aumentou exponencialmente aqui o risco e o medo dos mercados. Reparem também, utilizando aqui o S&P como referência, temos aqui a possibilidade de ver que o índice está muito longe de estar subcomprado. Portanto, reparem que teve aqui isto referente ao pico da pandemia e que neste momento está muito longe então e tem muita margem também para continuar a tendência de alta. Temos também o facto das eleições nos Estados Unidos,
que acabam por ser um fator de risco, mas o mercado não está assim muito focado neste momento nas eleições. Contudo, não está porquê? Não está porque recentemente, principalmente aqui na zona euro, acabou por surgir os medos relativamente ao número de infectados. Uma vez que o número de infectados também está a diminuir gradualmente, pelo menos no fim de semana registramos um valor muito menor do que era aquele que nós temos estado a registrar nos últimos dias. E aí sim, o peso das eleições e o seu peso, o seu devido peso, irá então ter aqui um papel também bastante importante no mercado. Portanto, em jeito aqui de conclusão, aqui em relação às novas medidas de confinamentos, também à recuperação da economia global, após o pico da pandemia, o que é que nós conseguimos então, retirar? Portanto, as políticas monetárias, de facto, e os estímulos fiscais têm tido aqui um papel fundamental em manter a economia em alta. Também temos aqui a possibilidade de, portanto, os riscos que nós, os problemas que nós encaramos na altura não são ou não têm a mesma gravidade que neste momento têm. Até porque um risco ou um possível lockdown total, um possível confinamento, como nós assistimos em março, é algo que é muito prejudicial à economia, como assistimos, e as economias não querem assumir novamente esse risco. Então, o que nós temos estado a assistir é um fecho gradual, dentro dos possíveis também, para que a propagação do vírus não seja demasiado violenta. E é isso o grande desafio das economias neste momento, é conseguir então criar esse ponto de equilíbrio entre tudo. A nível do BCE, portanto, as ações, será que as ações são suficientes? Também relativamente às políticas monetárias no BCE, Christine Lagarde, na semana passada, acabou por referir que só irá tomar decisões para dezembro, portanto, adiou o novo pacote de estímulos, ao contrário daquilo que os Estados Unidos pretendem fazer, o BCE pretende só criar um novo ou implementar um novo pacote de estímulos só em dezembro. Reparem também que os pacotes de estímulos acabam por não se refletir, não se acabam por se refletir muito bem em todas as economias. Conseguimos ver aqui o quantitative easing e relativamente aqui no cenário alemão, onde de facto essas medidas não acabam por influenciar de grande maneira. Por exemplo, tendo como exemplo o caso dos Estados Unidos, onde as políticas também, numa perspectiva um pouco mais agressiva, mas acabam por ter muito mais peso, muito mais peso no mercado, também muito mais peso na economia. Portanto, vai ser aqui ainda aguardar alguns cartuchos para, eventualmente em dezembro, então, reforçar aqui os estímulos, mas claramente o BCE é muito mais soft, muito mais smooth face à Fed. Reparem também e de notar também que as recentes desvalorizações do dólar, do euro, aliás, porque o dólar tem vindo a desvalorizar bastante, mas ultimamente tem recuperado aqui alguma força. Isso é notório aqui nestas quedas mais acentuadas no euro-dólar, portanto, euro-dólar que tem vindo aqui a estar muito preso aqui neste range, onde não, portanto, que tem estado muito difícil em romper esta zona e acaba por andar aqui a consolidar, contudo, e acaba a ficar um pouco mais exposto quando o dólar então tende a valorizar. Estas tendências de valorização do dólar também são referentes principalmente ao clima de instabilidade. À medida que o clima de instabilidade aumenta, o dólar acaba por apreciar também, uma vez também que funciona como, ou serve também como ativo de refúgio. Sobre então as eleições americanas, portanto, Joe Biden acaba por liderar aqui nas sondagens, mas nós temos e não nos devemos esquecer de muitos padrões que aconteceram em 2016 com Trump, que também apresentava uma vasta, uma perda já quase certa e acabou então por ganhar as eleições americanas, uma vez que conseguiu os votos dos principais estados nos Estados Unidos. Portanto, aqui as sondagens sugerem que Joe Biden deve ganhar e deve ganhar também com uma maioria até significativa. Contudo, nós temos aqui
outros aspectos que são também interessantes, nomeadamente nas matérias-primas. Reparem também que ainda falta saber se, antes de avançarmos para as matérias-primas, ainda falta saber se Trump tem ou não a capacidade de recuperar os outros Estados que lhe poderão dar a maioria. Também de notar que nós vamos fazer o acompanhamento das eleições, nomeadamente nós já estamos a decorrer, já temos aqui a decorrer algumas campanhas referentes às eleições e também, caso queiram saber mais, é uma questão de consultarem no nosso site, que nós temos até um guia eleitoral. Aqui referente às matérias-primas, nomeadamente o petróleo e o ouro. Portanto, a OPEC tem vindo aqui a ter um papel, ou tentar ter aqui um papel de estabilização dos preços da cotação do ouro, contudo, aqui, do petróleo, aliás, contudo, aqui há certas medidas que acabam por assustar aqui um pouco e acabam por não ajudar muito a cotação do petróleo. Nomeadamente, o facto de, se optarem por um novo confinamento, acaba por os níveis de procura baixarem bastante, e esses níveis de procura, se baixarem bastante, acabam por ter consequências, então, no preço da matéria-prima. Devemos notar também que os inventários de petróleo continuam a atingir mínimos e que esses mínimos, aliás, não é mínimos, mas sim máximos, e esses máximos estão também a causar algum problema e algum desconforto aqui por parte das grandes empresas de petróleo. Notar também que a produção, novamente, a produção da Líbia tem retomado novamente e a Líbia tenciona intensificar ainda mais a produção, portanto, aumenta ainda mais os níveis de petróleo. Usualmente, estas épocas, este último trimestre do ano, é referente a uma maior procura de petróleo, uma vez também que entramos num período mais quente, mais frio do ano, e usualmente isso é reflexo de uma maior procura. Contudo, se houver um novo confinamento, pode então causar aqui um grande impacto nos níveis de procura do petróleo. Em relação ao ouro, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o gráfico em que compara a cotação do ouro face à performance do ouro nas referentes eleições. Desde 1988. Reparem que temos aqui as várias eleições que ocorreram até lá, mas reparem que há aqui um aspecto muito interessante. Isto é referente ao ano passado, que foi a reação ao preço do ouro, a reação da cotação do ouro face então à vitória de Donald Trump. Aqui a gráfico vermelho, reparem que o ouro tinha vindo numa tendência de correção e que depois de Donald Trump ter ganho as eleições, acabou de fazer com que o ouro reagisse também novamente e bastante em alta. Pode voltar a acontecer uma vez que e pode acontecer uma vez que já aconteceu no passado, ou também caso Joe Biden ganhe e se Donald Trump então seguir com aquilo que inicialmente já veio a ameaçar de que poderá causar aqui algum atrito, aqui alguma dificuldade na tomada de posse de Joe Biden, e isto claramente é um grande risco e entramos aqui num cenário de incerteza que acaba por o ouro então beneficiar face a esse clima então de incerteza. Portanto, da minha parte é tudo. Resta-me então desejar-vos a todos o resto e a continuação de uma boa semana. Não esquecer que nós vamos fazer a cobertura eleitoral das eleições nos Estados Unidos. É uma questão de se registrar no nosso site, onde poderão ter acesso então a um vídeo introdutório, webinars especiais e também ao nosso guia de eleições. Portanto, assim sendo, eu desejo então o resto e a continuação de uma boa semana a todos e boas trades.